Vamos falar um pouco sobre a correlação entre KPIs. O que é correlação entre KPIs? Vamos dar um exemplo genérico, pessoal. Vamos supor que você está um pouquinho fora de forma e você queira realmente ficar aí mais fitness, né? Você queira entrar em forma. Então, qual é o primeiro ponto quando você tem esse desejo? O primeiro ponto é que você entenda qual é o seu peso atual, né? Então, qual é o seu peso e qual é a sua meta, né? Então, você se pesou na balança e você estabeleceu ali uma meta. Aonde você está com o seu peso menos aonde você precisa chegar, isso é a lacuna. E quando eu vou lá na balança, nesse exemplo que eu estou te dando, e meço o meu peso e verifico a minha meta, observando a lacuna, isso seria o quê? Um indicador ou um KPI de resultado. Eu coloquei aqui para simbolizar um R, para mostrar que esse tipo de KPI, esse tipo de indicador, é um indicador de resultado. Por quê? Porque quando eu subo a balança, aquele peso que foi marcado, ele já aconteceu, né? Ele é resultado de alguma coisa boa ou ruim que eu fiz durante a minha semana. Então, o indicador de resultado, ele vai mostrar o resultado e nada mais. Então, ele é a resultante de algo que eu fiz no meio da semana. E eu sei, para que eu possa atingir a minha meta desejada em peso, por exemplo, vamos supor que esse colega aqui, o Ayrton, ele queira emagrecer 10 quilos. Então, o Ayrton sabe que para ele atingir aquele resultado, ficando cada vez mais próximo da sua meta, ele precisa o quê? Ele precisa de uma alimentação balanceada, né? Ele precisa de uma alimentação aí balanceada em termos de proteína, de fibras, de carboidratos, e tem que ter uma quantidade balanceada aqui de calorias, né? Uma quantidade com certeza menor do que ele costuma a comer. Então é a quantidade de calorias ingeridas. E ele sabe também que a quantidade de calorias perdidas é importante. Então, além da alimentação, ele precisa ter o quê? Alguma atividade aeróbica que faça ele queimar aquelas calorias que ele consumiu, fazendo com que haja um equilíbrio, né? Aquela quantidade de calorias que entra é igual à quantidade de calorias que sai. Então, esse tipo de administração, esse tipo de gestão, esse tipo de indicador, por exemplo, quantidade de calorias que eu consumo, e esse outro indicador, por exemplo, de quantidade de calorias que eu gasto, é um KPI de resultado, ou um indicador de resultado, onde eu tenho aqui os parâmetros de progresso, indicadores de progresso. Aqui está o indicador de resultado. Então, aqui estão os meus parâmetros de progresso ou de controle. Então, aqui do lado esquerdo, eu tenho o meu indicador de progresso. Então, se eu fizer progresso em relação a esse indicador, que tem uma forte correlação com o indicador de resultado, eu vou entrar em forma. Então, isso é uma boa prática de gestão. Nós não podemos somente ter um indicador de resultado, porque, repetindo, o resultado é passado, ele já passou. Nesse caso específico do exemplo, quando eu subo na balança, eu tenho o resultado de alguma coisa que eu controlei durante a minha semana, que é a questão das calorias ingeridas, bem como a minha quantidade de atividade aeróbica, que faz com que eu me aproxime ou me distancie da minha meta. Então é importante nós termos esses dois tipos de indicadores. Um indicador de resultado, que vai mostrar nada mais, nada menos se eu estou mais próximo ou mais distante da minha meta, e principalmente agora um indicador de progresso, que é um indicador que tem uma forte correlação com o indicador de resultado e faz com que, se eu tiver realmente um bom controle e um bom trabalho sobre esse indicador, eu realmente vou ter aí um resultado interessante, nesse caso do fitness ou em qualquer outro resultado. Portanto, o que acontece? Quando eu tenho um KPI de progresso ou um indicador de progresso que tem uma boa correlação com o meu KPI de resultado ou indicador de resultado,
uma vez que eu trabalhe fortemente para melhorar esse indicador, eu vou aqui me esforçando romper a resistência aqui do indicador de resultado, ou seja, eu vou fazer com que esse indicador de resultado ele balance, ele tenha uma tendência em direção à minha meta. Então é muito importante, toda vez que você definir um indicador de resultado, você desenvolver, observar um indicador forte de correlação para que realmente, uma vez que você coloque esforço nesse de progresso, o KPI de resultado ele balança, ele vai começar a caminhar na direção da meta escolhida. É um equívoco nós administrarmos ou com o indicador, somente com o indicador de progresso ou somente com o indicador de resultado. Tem que ter essa correlação desses dois, essa combinação para que realmente uma boa gestão aconteça e um bom resultado aconteça aí no indicador, principalmente de resultado. Então está aqui a correlação entre indicador de progresso, que é o KPI de progresso, e o indicador de resultado, que é um KPI de resultado.